E aí galera, aqui é o professor Romiel Cecim. E aí pessoal do convênio, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Vamos começar agora dar continuidade, na verdade, ao nosso estudo. Agora, dessa forma, a distância, é, EAD, né, ensino à distância, devido à necessidade do isolamento social que a gente está vivendo, por causa da doença do coronavírus. E não sabemos ainda quando iremos retornar, espero que retornemos logo, mas até lá nós estaremos trabalhando dessa forma, através de videoaulas, através do portal do Plural e sempre atualizando o portal, mandando material para vocês. Acompanhem, sempre vejam, porque sempre haverá material novo. Você já tem um vídeo de apoio que eu deixei para vocês, um link para vocês fazerem um simulado de um site sobre Enem. Né? São 10 questões e você pode avaliar como é que está o seu conhecimento sobre Brasil Colônia. Então, façam os trabalhos, avaliativos ou não, porque é muito importante nesse ano a gente continuar trabalhando forte rumo à aprovação. Sabemos que a gente está passando por um momento difícil, mas a gente vai superar esse momento e nós vamos conseguir a vitória em todos os sentidos nesse ano, com a graça de Deus. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? A gente ainda está no IP 1, a gente está trabalhando o primeiro livro, e eu queria que vocês abrissem na página 62. Nós iremos continuar de onde nós paramos nas nossas aulas, na escola, nas aulas presenciais. A gente vai continuar agora através da videoaula. Na página 62, vamos falar um pouquinho sobre escravidão africana. É um assunto muito importante para a história do nosso país e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Vou jogar agora para vocês na tela uma imagem. Desculpa, apertei errado aqui. Eu vou abrir rapidinho aqui a galeria para vocês. Ok, aqui nós temos a imagem de negros africanos sendo levados acorrentados. Funcionava da seguinte forma: os colonos que viviam no Brasil, que trabalhavam com o tráfico de escravos, perceberam que a escravidão negra era mais atraente e mais interessante para eles. Os preços eram mais altos, eles poderiam vender e lucrar muito mais com os negros africanos do que com os índios brasileiros. Além disso, eles acreditavam que a constituição física do africano era melhor e ele seria mais apto para o trabalho pesado. Então, valia a pena uma viagem longa. Na página 63, vocês têm um mapa, localizem aí, vocês têm um mapa que mostra o trânsito, né, a viagem que era feita do Brasil para a África, as áreas principais de onde foram extraídos os cativos e eram trazidos para serem vendidos no Brasil a preços altíssimos. O africano então se tornou a prioridade, se tornou a preferência dos colonos, dos traficantes de escravos, que iriam lucrar muito mais. Eles eram capturados na costa africana ou comprados, já que os próprios africanos tinham uma prática de escravidão, de escravização. Eles escravizavam as tribos que eram derrotadas, pegavam homens, mulheres e transformavam em cativos. Porém, é o português que vai transformar isso em um negócio extremamente lucrativo e vai alimentar ainda mais esse comércio africano. E é claro que as tribos africanas vão se interessar e vão começar a guerrear mais e com o objetivo de conquistar cada vez mais
escravos para vender para os portugueses. Eles trocavam por cachaça, né, aguardente, por outras bebidas, por pólvora, por armas de fogo, que eram itens muito interessantes também para as tribos, para que elas se fortalecessem na guerra contra as tribos inimigas. Então esse comércio ele vai ficar cada vez mais lucrativo. Quando o português comprava os escravos, vamos dizer assim, as remessas de negros africanos, eles então eram embarcados nos famosos navios negreiros, que eram grandes navios que faziam o trajeto da África para o Brasil, e os africanos eram levados dentro do porão dos navios, que eram locais extremamente sujos, mal iluminados, com pouca ventilação, era difícil até de respirar ali dentro. Aí você tem, está vendo uma imagem e a gente vê uma grande concentração de pessoas. Eles ficam apertados, eles não têm conforto, não havia banheiro, e isso fazia com que eles ficassem em um ambiente insalubre, muito propenso à contaminação de doenças. E era algo que acontecia com bastante frequência. E essas pessoas elas adoeciam não só pelas péssimas condições de higiene, mas também pela precária alimentação. E isso fazia com que a falta de vitaminas e nutrientes necessários, né, para uma alimentação saudável atingisse eles e eles contraíssem várias doenças, como o famoso escorbuto, aonde eles sentiam febre, a gengiva sangrava e muitas vezes eles iam a óbito, eles acabavam falecendo. Quando eles morriam nos trajetos, eles eram jogados ao mar. Não havia enterro, não havia cerimônia, não havia nenhum tratamento digno para essas pessoas. Elas eram praticamente descartadas. Era muito comum os negros morrerem durante o trajeto e seus corpos serem jogados no mar. Tanto que tubarões do Oceano Atlântico mudaram seus hábitos e passaram a ficar rodeando os navios negreiros à espera de alimento. Para quem já assistiu o filme Pantera Negra, no final do filme, quando o vilão é pego, ele é ameaçado de receber prisão perpétua. E aí ele comenta que ele preferia morrer do que ficar preso, como os seus antepassados foram presos, né, foram escravizados. E aí ele até comenta que no passado, escravos se jogavam no mar para não ficarem presos. Eles preferiam morrer, preferiam se suicidar, e isso é um fato real, infelizmente. Esses escravos, eles vinham, ou melhor, esses africanos, na condição de escravos, eles eram trazidos para o Brasil numa viagem longa, numa viagem muito desgastante, onde muitos deles vinham a falecer. Quando chegavam, eles eram levados então para os leilões. Eu tinha separado uma imagem, mas eu vou jogar para vocês aqui, não tem problema. Aqui a gente tem acesso a tudo que vocês precisam, então eu vou botar aqui leilão de escravos. Eu tô sem internet para poder fazer o vídeo para vocês, mas eu vou ativar rapidinho aqui. Só para ficar melhor a nossa visualização. Vou colocar a imagem aqui. Uma imagem bem interessante.
Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Essa imagem ela tá com problema, ela não tá aparecendo, tá, galera? Mas eu vou botar outra aqui para vocês. É uma gravura. Vamos ver. Vai abrir. Beleza. Tá. Não deu certo não. Vou voltar aqui. Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Não tem problema não. Nesses leilões de escravos, esses escravos eles eram tratados como animais e eles eram negociados a preços altíssimos. Eles passavam por uma verificação antes, ver se eles não tinham nem piolho, pulga, carrapato. Se tivessem, era jogado um veneno, né, para matar esses parasitas. Eles eram banhados e esfregavam pimenta na gengiva deles para que a gengiva ficasse avermelhada, o que causava muito sofrimento, mas dava uma impressão de saúde. Gengiva vermelha significava saúde e fazia com que ele fosse mais cobiçado e alcançasse valores ainda mais altos. Uma atitude desumana. Ao serem vendidos, muitos escravos então eram levados para trabalhar nas lavouras. Eram levados para trabalhar nas lavouras, nos engenhos de açúcar. E aí a gente vai falar do nosso segundo tópico, da página 63, que era a Sociedade Açucareira. A Sociedade Açucareira foi uma sociedade que se formou a partir desse produto. A cana-de-açúcar era um produto que foi escolhido para ser, né, plantado, produzido no Brasil por alguns motivos. Primeiro, o alto valor que o açúcar alcançava no mercado internacional. O açúcar era usado para adoçar chá, café, outras bebidas, outros alimentos, e era muito consumido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Por isso mesmo, alcançava valores muito altos. E a cana se mostrou muito propícia a ser plantada, principalmente no Nordeste brasileiro, devido ao solo e ao clima serem bons para o plantio. Então, Portugal viu, mais uma vez, no Brasil, a chance de produzir algo que gerasse grandes lucros para a coroa portuguesa. E a mão de obra majoritária a ser utilizada nesses engenhos vai ser, é claro, a mão de obra africana. É importante ressaltar que os escravos não aceitaram com facilidade essa escravidão. Eles resistiram, lutaram, fugiram. Tivemos o surgimento dos quilombos, os famosos quilombos, e o mais famoso deles, o Quilombo de Palmares, liderado pelo grande Zumbi dos Palmares, um símbolo da luta contra a escravidão negra. Embora ele próprio tivesse vários escravos, né, negros, é uma contradição, mas algo dentro da normalidade até da sociedade do Brasil colonial. Então, os africanos, eles lutaram, eles resistiram de diversas formas, inclusive com a capoeira, que é um elemento que é muito conhecido da nossa cultura. A capoeira brasileira foi utilizada como uma arma de luta, de combate contra a escravidão. Passando para a página 64, a gente vai ver de uma forma muito breve esse tópico aqui.